Vamos orar, gente. Pai, em nome de Yeshua, nós te louvamos, nós te bendizemos nesta quarta-feira. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos sustentado. Nós te pedimos, Senhor, que a tua mão poderosa venha sobre nós, nos abençoando com vida, com cura, com restauração, com saúde, com provisão. Que o Senhor se revele a nós, que nós desenvolvamos uma vida de relacionamento contigo, Senhor. Uma vida de intimidade, uma vida de comunhão, de obediência, de santidade. Que a revelação de quem Tu és, Senhor, nos ajude a sermos transformados na Tua imagem. Abençoa cada pessoa que está aqui, Senhor. Abençoa aquelas que vão entrar. E que a Tua presença esteja no nosso meio. Em nome de Yeshua. Amém. Amém? Todo mundo aí? Vamos começar nossa aula hoje falando sobre o terceiro nome de Deus. Boa noite, Paulo. Então, a gente viu na aula passada. Boa noite a todos. Boa noite. Então, nós vimos na aula passada, né, quatro nomes de Deus, né? Que ele vai se revelando para o povo de Israel, para o seu povo. A gente viu que ele é El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. A gente viu que ele é El Elyon, né? Que ele é o Deus Altíssimo. Que ele é El Olam, ele é o Deus Eterno. E também ele é chamado de Adonai, né? Que significa o Deus Governador, ele é Senhor. E hoje a gente vai continuar exatamente com outro nome, né? Que ele se revela nas Escrituras, que em hebraico, né? A gente chama de Yud Rei Vav Rei, né? Que ele é impronunciável esse nome, né? Devido à santidade do nome de Deus. Se perdeu a pronúncia, ninguém sabe ao certo como esse nome é pronunciado, né? Tem gente que chama Yahvé, tem gente que chama Jeová, tem gente que chama Javé, e tem uma pronúncia que eu ouvi nos últimos anos, que tem muita gente, né, que pronuncia dessa forma, que é Yahweh, né? Yahweh. Então tem Yahvé, Jeová, Javé e Yahweh, né? Na realidade, ninguém sabe, né, qual é a pronúncia correta do nome de Deus, né? E ele ele é um nome impronunciável devido à sua santidade, como eu já disse. Então, quando eu estou lendo as escrituras, geralmente eu substituo por Senhor, né? Assim, porque nas escrituras a gente não vê, principalmente nas nossas tradições, né? Nas nossas traduções, a gente não vê esse Yud, Rei, Vav, Rei. Sempre está substituído por Senhor mesmo. Então, esse Yud, Rei, Vav, Rei é o nome pessoal de Deus, né? E o mais frequentemente usado nas escrituras. Aparentemente, a raiz desse nome ele tem a ver com o verbo ser, né? E ele enfatiza a presença e a existência constante de Deus. Coisa linda, né? Yud Rei Vav Rei, né? Que alguns chamam de Yahvé, né? Ele tem a ver com o verbo ser. E ele também vem descrito na Bíblia, na nossa tradução, como eu sou, né? Então, ele enfatiza a presença e a existência constante de Deus. Você pode abrir aí a sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 3, que é onde Deus se revela dessa forma a Moisés, né? Então, no capítulo 3 de Êxodo, Deus revelou-se a Moisés na sarça ardente, né? Todo mundo conhece essa história. E enquanto Moisés pastoreava as ovelhas, né, do seu sogro Jetro, o Senhor se revela a ele, né, dizendo ser o Deus dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Né? Então, Yud Rei Vav Rei é o nome que revela o caráter redentor de Deus. Porque exatamente
encontro, né, é Deus chamando Moisés para libertar os hebreus do cativeiro. Então, esse nome, né, ele está associado ao Deus redentor, né, ao Deus libertador. Este era o Deus da promessa, né, que havia de estar com Moisés. Porque Moisés, ele era o representante de Deus diante de Faraó e o representante do povo diante de Deus, né? E Deus deveria ser adorado exatamente nesse lugar onde Deus chamou ele, né, aqui no Horebe, que era o Monte Sinai. É tanto que quando Moisés vai falar com o faraó, deixa meu povo ir, né, para celebrar uma festa ao Senhor no deserto, né, para adorar o Senhor no deserto. Então, a libertação do povo estava intimamente relacionada com uma adoração ao Deus verdadeiro, né, ao El Shaddai, ao El Elyon, ao El Olam, né, que a gente tem visto em toda a Escritura. E a gente vê exatamente no versículo, a partir do versículo 12 do capítulo 3, que Deus responde assim a Moisés, né, que Moisés pergunta no 11, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? E aí Deus responde, eu estarei com você, e este será o sinal de que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Né? O que acabei de falar sobre o povo ser liberto para adorar ao Senhor, né? E adorar o Senhor em liberdade. E aí Moisés disse para Deus, eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser, o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar, qual é o nome dele? E então, o que lhes direi, Senhor, né? Aí Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. E aí, isso é tremendo, porque exatamente como isso está relacionado ao verbo ser. Quando Deus diz que eu sou o que eu sou, a gente diz assim, que eu sou aquilo que você precisa que eu seja. Eu serei aquilo que você precisa que eu seja. Eu sou o que sou, eu sou eterno, né? E aí disse mais, assim você dirá aos filhos de Israel. Aí nesse versículo 13, quando ele responde, diz assim, eu sou me enviou a vocês. No original está escrito, Yud Rei Vav Rei me enviou a vocês. Esse eu sou aqui, na realidade, está com o nome Yahvé, né? Yud Rei Vav Rei. Me enviou a vocês. E aí, a gente vê que o Senhor revela-se, né? Revela o seu nome pessoal, né? A Moisés. E aí a gente pode fazer perguntas, mas como é que a gente pode saber, então, que essa expressão eu sou, né? Explica o significado do nome Yud Rei Vav Rei. Quando você pega a escritura no original, é nítido, você vai ver na Bíblia judaica, né? Eu tenho uma Bíblia judaica, lá tem Yud Rei Vav Rei. Mas na nossa Bíblia tem eu sou, né? Aí, como você vai saber que aqui, né, lendo as escrituras na nossa tradução, você vai saber que é o nome dele? E a resposta está exatamente no versículo 5, 15. Quando Deus disse ainda a Moisés, assim você dirá aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente. E assim serei lembrado de geração em geração. Então, ele diz que esse nome, né, Yud Rei Vav Rei, né, o Eu Sou, é o nome dele eternamente. E assim ele será lembrado de geração em geração. Então, é muito interessante porque Deus toma as qualidades dele, né? As qualidades que ele declara a respeito de si mesmo e as liga, as conecta ao seu santo nome. Então, esse nome Yud Rei Vav Rei, né? Um nome que indica fidelidade, eterna presença, porque ele diz, eu estarei com você, Moisés, né? E eu vou fazendo a promessa de libertar o povo, né? Então, ele é um nome que indica fidelidade, eterna presença e interesse redentor. Esse Deus que possui esse nome eterno, né? Havia enviado Moisés para libertar o povo do cativeiro do Egito. Então,
Deus é o eu sou, o Deus sempre presente. Suas promessas de salvação são eternas. Yud Rei Vav Rei, né? Ou Yahvé, ou Yová, né? Ou Yahweh, assim como você queira chamar. Eu digo Yud Rei Vav Rei porque eu não sei a pronúncia, né? É o nome que liga Deus aos filhos de Abraão, né? Esse nome enfatiza a relação infalível entre Deus e a descendência de Abraão para sempre. Porque a descendência de Abraão, né? De Abraão veio o povo hebreu, o povo de Israel, e esse povo, né, ele foi eleito e o Deus de Israel é o seu Deus para sempre, né? Então, porque ele é o eterno eu sou. Convém lembrar que essa relação entre Deus e seu povo é sempre de caráter redentor. Então, Yud Rei Vav Rei é o Deus da libertação. Aleluia. Glória a Deus pelo nosso Deus, que é todo-poderoso, que é eterno, que é Senhor e que é Redentor, Libertador, né? Nosso Deus é maravilhoso. E aí a gente precisa entender que existem nomes compostos, né? Com o nome Yud Rei Vav Rei, né? Que a gente conhece até em algumas canções, né? Que é Yahvé Jireh, né? Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Shalom, né? Então a gente vai agora falar alguns desses nomes, né? Trazer aqui à luz esses nomes e seus significados, né? Então no Antigo Testamento há muitos nomes compostos com o nome Yud He Vav He, né? Com o nome Yahvé. Aqui estão alguns exemplos que explicam quem o Senhor é. Vamos lá ver, né? Então, o primeiro nome que a gente vai meditar é sobre, todo mundo conhece Jeová Jireh, né? Que é Yahvé Jireh, Yud Rei Vav Rei Jireh. E Jeová Jireh significa o Senhor proverá. Está lá em Gênesis 22, 14. Quem é que lembra aí da história, né? Esse nome enfatiza as provisões de Deus para a vida de seu povo. Então, Abraão, ele percebeu esse nome em Deus quando ele experimentou uma grande provisão libertadora de Deus. Ao ter seu filho, que estava para ser morto, lembra que ele foi levar, o Senhor pediu para sacrificar, né, Isaac. E aí, na hora que ele ia ser morto, o Senhor mandou ele parar, né, e ele foi substituído pelo cordeiro no Monte Moriá. E aí, aqui em Gênesis 22, 14, eu acho esse texto lindo, Deus já falou profundamente comigo nesse texto. Ele diz assim: e Abraão deu àquele lugar o nome O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então, Jeová Jireh, né? Ele se revela exatamente no Monte Moriá para Abraão, quando ele substitui Isaac pelo cordeiro, né? Deus proveu o cordeiro. Aleluia. O outro nome é Jeová Nekadishken, que é um nome esquisito, mas significa o Senhor que vos santifica. Está em Êxodo 31, 13, né? E o Senhor não é somente aquele que separa, né? Porque santificar é separar, né? Ele não é apenas o Senhor que separa o seu povo para si mesmo, mas também é o que santifica, ou seja, que nos limpa moral e espiritualmente para o seu serviço, né? Porque tudo que é relacionado com ele tem que possuir suas características e ele é santo, né? E se ele é santo, o seu povo tem que ser santo. Por isso é dito que o Senhor é o santificador, né? Então ele é Jeová Mekadishken, né? O Senhor que vos santifica. O outro nome que muitos de vocês já conhecem também é Jeová Nissi, né? O Senhor é a minha bandeira, né? E o que é que isso significa? É que as bandeiras, elas sempre identificam a lealdade, né, da alma dos homens que se preparam para defender o seu país ou o seu reino. E a bandeira hasteada era sinal de vitória. Então, esse nome, né,
Jeová Nissi, esse nome enfatiza que Deus é o ponto de referência e, ao mesmo tempo, o símbolo da vitória nas lutas do seu povo, né? E o de Rei Vav Rei, ele é o Senhor das batalhas. E a vitória é dele somente, né? Toda a glória é dele. Ele é o Senhor das batalhas e a vitória é dele. Então, nós somos exortados a guerrear as guerras do Senhor, né? Lutando ao lado da justiça e da decência. Então, o Senhor é a minha bandeira, né? Jeová Nissi. Nós devemos lealdade ao nosso Senhor, né? Ao reino ao qual pertencemos, né? E guerrear as guerras do Senhor. E a vitória é dele, ele é o Senhor das batalhas. O outro nome é Jeová Roi, né? Que significa o Senhor é o meu pastor. Ah, esse é lindo. Está no Salmo 23, né? Que todo mundo conhece, o Senhor é o meu pastor. E esse nome ele apresenta que o Senhor tem preocupação por suas ovelhas. Ele dá sempre o necessário para a sua subsistência, né? Deus é a proteção, o sustento e o refrigério do seu povo, né? Tanto o pai como o filho são chamados de pastor do seu povo. Está no Salmo 23:1 e também está em 1 Pedro 2:25. Então, o Senhor é meu pastor, ele é o Deus que se preocupa conosco, né? Sempre dando aquilo que é necessário para a nossa subsistência, sempre nos protegendo, nos sustentando e trazendo refrigério, né, para nossas almas. O outro nome é Jeová Shalom, né? Esse também é bem comum, muitos conhecem. O Senhor é paz. Está lá em Juízes 6:24. E esse nome ele representa como o Senhor sendo a paz e o descanso do seu povo, né? Ele é o Senhor da paz, né? Ele é o Senhor que traz paz e descanso para o seu povo. E paz aqui é mais do que a ausência de guerras, né? Mas é a harmonia plena e identificada com o próprio Deus, né? Porque a gente às vezes passa por batalha, passa por guerra, passa por luta, mas a gente, né, tem a shalom do Senhor, né, que harmoniza, né, nosso homem interior. A gente, mesmo diante da guerra, a gente tem paz. Ele é o Deus da paz, assim como o seu Filho é o príncipe da paz e o seu Espírito é o que gera em nós o fruto da paz, né? Ele é Jeová Shalom. O outro nome é Jeová Tzidkeinu, né, que significa o Senhor, nossa justiça. Está lá em Jeremias 23, no versículo 6. Né? Esse nome apresenta o Senhor como aquele que é absolutamente reto por natureza, que não faz nada que seja contra a sua constituição santa. Mas, ao mesmo tempo, Deus exige que os homens, né, que nós, vivamos reta e santamente. A palavra justiça, né, quando aplicada a nós, tem a ver com um andar de conformidade com a lei de Deus e é sinônimo de retidão, né? Jeová Tzidkeinu, né, o Senhor nossa justiça, não é só ele não é apenas a nossa justiça que se vinga de nós ou que vai fazer por nós justiça. Não é só em relação a isso, mas é em relação à sua natureza. Ele é santo, ele é justo, e por ele ser assim, há uma exigência em relação a nós, né? E nós precisamos entender que nós devemos andar em justiça, e da justiça é obedecer a sua lei, é obedecer os seus mandamentos, né? É viver com uma vida de retidão. Então, esse é o nosso Deus, um Deus justo e santo. O outro nome, né, é Jeová Shammah, o Senhor está ali. A referência está em Ezequiel 48, versículo 35, né? E esse nome representa a presença constante do Senhor no meio do seu povo, né? A presença constante do Senhor no nosso meio, né? Eu amo, né? Eu amo a presença de Deus, né? É muito bom saber que a presença dele é constante, né, no meio do seu povo. Ele é Jeová Shammah, o Senhor está ali. E o outro nome, né, o último nome que nós vamos referir hoje é Jeová, né, que é Elohim Israel.
o Senhor, Deus de Israel, né? E esse é o nome que distingue o Deus de Israel, né, em contraste com os falsos deuses das outras nações. Está em Juízes 5:3 e Isaías 17:6. Ou seja, ele é o Senhor, o Deus de Israel. Yud Rei Vav Rei Elohim Israel, né? Então, é o nome que distingue o Deus de Israel de todos os outros deuses, né, criados pela imaginação do homem. Então, gente, esse é o nome, né? Esses são os nomes relacionados ao nome impronunciável de Deus, Yud Rei Vav Rei. E nós podemos tirar lições, né, que nos ensinam a respeito desse nome. Quando consideramos o nome Yud Rei Vav Rei, né, Yahvé, Jeová, Yahweh, estamos nos referindo ao Deus revelador e executor da salvação. Que lembre-se, ele se revelou exatamente no momento do chamamento de Moisés para libertar o povo de Israel. O Deus sempre presente, porque é eterno, o Eu Sou. Ele é também o Deus das promessas, e elas estão sendo cumpridas na vida dos herdeiros do pacto, dos herdeiros da aliança. Então, a cada momento da nossa vida, estamos sendo objeto do amor redentor de Yud Rei Vav Rei. Ele é o Deus salvador, ele é o Deus resgatador, ele é o Deus libertador, ele é o Deus redentor. Todos esses nomes lhe são perfeitamente adequados, pois é isso que o santo nome sugere. Ele é o que precisamos que ele seja para nós hoje. Eu acho linda essa revelação, né? Que eu sou ou eu serei, né? Ou seja, aquilo que você precisa. Se você está passando por guerras, né? Eu sou o Jeová Nissi. Se você está precisando de refrigério, se você quer consolo, né? Se você quer precisando de proteção, né? Ele é o pastor. Já esqueci o nome do pastor, é Jeová Roi, né? Então, ele se manifesta para nós de acordo com aquilo que nós estamos vivendo e ele se torna aquilo que nós precisamos que ele seja para nós naquele momento, né? O problema é que, às vezes, a gente se detém muito só em algumas áreas. A gente quer que ele seja o Deus da prosperidade, né? O Deus que nos faz sentir bem, porque está na moda, né? Tratar da alma, está na moda, né? Cuidar da alma, da cura interior. Tudo isso é muito bom, tudo isso é muito válido, né? Não estou desmerecendo nada disso. Mas a gente precisa entender que ele é muito além do que tudo isso, né? Que os nossos olhos têm que buscá-lo plenamente, né? Que a gente tem que buscar conhecer ele em todas essas nuances, né? De quem ele é. E aí, gente, aqui a gente encerrou os nomes que o Senhor se revela no Antigo Testamento. Agora vamos conhecer os nomes de Deus no Novo Testamento. Há uma diferença, porque os nomes de Deus apresentados no Antigo Testamento, eles eram descritos eles eram descritivos, né, das várias facetas dos atributos de Deus. Ou seja, os nomes revelavam os atributos de Deus. Eles indicavam a personalidade de Deus em suas várias nuances. Então, nesse sentido, né, os nomes do Antigo Testamento eram mais ricos em significado do que os que aparecem no Novo Testamento. Porque no Novo Testamento nós temos nomes mais genéricos, né, que não são indicativos da personalidade de Deus. Sim, os nomes do Novo Testamento eles não indicam a personalidade de Deus, né? Eles são mais títulos do que nomes próprios, né? E alguns deles indicam função antes que caráter, ou seja, não está relacionado ao caráter de Deus, mas está relacionado mais à função. E aí, nós vamos citar 3 nomes que são usados no Novo Testamento, né? E o primeiro nome é Theos. Theos é Deus, certo? Theos é uma palavra grega que é traduzida como Deus, sem necessariamente se referir ao Deus da Bíblia. Então, por isso que tem muita confusão às vezes. Eu não uso, né, Deus, porque
né? Pode ser qualquer Deus, mas essa palavra no grego, que se refere a Deus, que é Theos, ele pode ser usado para qualquer Deus, certo? Só que essa palavra grega Theos, quando usada nas Escrituras com referência ao Deus verdadeiro, ela contém a essência dos nomes mencionados no Antigo Testamento que a gente já estudou, né? Elohim, Adonai, Yud-Rei, Vav-Rei, né? Como a gente já estudou anteriormente. Porém, essa essência, ela não é explicitada pelo nome em si, Theos. Por exemplo, Theos não traz nenhuma explicitação, né, sobre quem Deus é. Deus, né? É um nome mais genérico. Então, a palavra Theos, ela sempre tem que ser acompanhada de um qualitativo. Como assim? Deus Todo-Poderoso. Theos Todo-Poderoso, né? Que se refere, no caso, quando ele fala ao Deus Todo-Poderoso, se refere ao El Shaddai, que a gente estudou lá no Antigo Testamento. Então, o contexto de alguns versículos mostra que a conotação de Theos, né, é a de um ser todo-poderoso. A conotação de poder atribuída a Deus quase sempre está ligada à salvação do pecador. Então, Theos é acima de todos os outros deuses que os homens criam. Ele governa sobre todos os principados e potestades. Então, a gente vê que tem o Deus Todo-Poderoso, aquele que governa sobre todos os principados e potestades, né? E está ligado à nossa salvação. E também tem o Theos Redentor, né? Assim, Deus Redentor, que está relacionado a Yud-Rei, Vav-Rei, né? Jeová e Yahvé, que a gente acabou de estudar. Esse Theos Redentor, Deus Redentor, né? Embora haja um sentido, né, em que seu filho seja o Redentor dos homens, em que Yeshua é o Redentor dos homens, o Novo Testamento também aplica a conotação de Redentor a Deus, que é chamado de Pai. Né? Então, a gente vê que quando Theos é usado, né, Deus, ele sempre está acompanhado de um qualitativo. Né? Deus Todo-Poderoso, Deus Redentor. E que lições a gente aprende com esse nome, né? O nome Theos. Então, o nome Theos, com a conotação salvadora, nos traz um consolo extremo, porque tudo que se refere à nossa salvação nele, né? Tudo que se refere à nossa salvação repousa nele, depende dele, né? Por que a gente está falando isso? Porque nós não podemos nos salvar, né? A nossa salvação depende do Senhor e a gente espera no Senhor confiantemente que estamos salvos. Então, isso é muito consolador, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o grande El Shaddai, aquele que vem para nos salvar, né? É Ele que nos salva. E isso é muito consolador. Então, a restauração do pecador, ela já começou, certo? Mas ainda não terminou. Então, Deus está limpando o nosso interior, o nosso coração. Mas o nosso ser exterior, que é o nosso corpo físico, ele limpará somente no dia final, quando Cristo voltar. Então, tudo isso é feito, né? Essa redenção, né? Que começou no dia que a gente fez uma aliança com Yeshua, né? Começou naquele dia, mas ainda não se concretizou, porque nós estamos esperando Jesus voltar, né? Para completar essa redenção e o nosso corpo físico ser transformado, ser glorificado. Então, tudo isso é feito e administrado pelo Theos Redentor. Né? Então, essa verdade é altamente consoladora para todos nós que aguardamos a volta de Jesus Cristo, né? O Filho de Theos, né? O Theos Todo-Poderoso, o Theos Redentor. Então, a história, do começo ao fim, reflete o poder e a gloriosa redenção de Theos, de Deus. Ele se manifestará triunfalmente e todo joelho se dobrará diante de Jesus, para que Deus seja glorificado. Então, o Novo Testamento, né, a gente vai encontrar Theos, Deus, né, uma palavra grega, e tem outra palavra também que é Kyrios, que significa Senhor. Então, depois do nome Theos,
o nome de maior importância no Novo Testamento é Kyrios, Senhor. E a palavra Kyrios, ela tem relação com aquele que legalmente possui poder, né? Então, no Novo Testamento, esse é um título que Deus recebe, né? Que Deus recebe. Ele qualifica Deus. O Filho de Deus também é chamado de Senhor, né? A gente sabe, está lá em Filipenses 2, né? Ele também é chamado de Senhor. E o Espírito Santo também recebe o título de Senhor. Está em 1 Coríntios 3, 17 e 18. A gente vai ler já já. Então, a imagem a quem estamos sendo conformados é a do Senhor. O Filho, que tem a mesma natureza nossa, né, humana. E a transformação, né, nossa, a imagem do Filho é obra do Senhor, o Espírito. Como assim, Fábio? A gente vai ler o versículo para entender melhor. 2 Coríntios 3, 17 e 18, diz assim: Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Na imagem de quem? Do Filho. Como pelo Senhor, que é o Espírito. Então, ele está chamando o Espírito de Senhor também. Então, que lições a gente tira desse nome Kyrios, né? Kyrios é um título relacionado com a redenção dos pecadores. Quando você lê Kyrios, né? Ou seja, Senhor na Bíblia, né? Está relacionado ao poder da salvação dos homens. Também é um título relacionado com a vitória sobre o mal, porque o senhorio de Deus, né, vai fazer com que todo o mal seja vencido no final. Né? A vitória do Senhor de Quírios sobre o mal é de grande consolação para os crentes, que agora sofrem e que ainda sofrerão por causa do nome de Jesus Cristo. Né? Um dia não haverá mal no mundo dos homens. Quírios também é um título relacionado com a nossa condição de servo, né? Então, se Deus é Senhor, né? Se Deus é Quírios, isso implica obrigatoriamente que todos nós somos servos. Não existe a noção de Senhor, né, sem a consequente noção de servo. Esse nome de Deus, ele é responsabilizador, traz muita responsabilidade, né? Porque ele nos leva à necessidade de obediência. Quando os cristãos entendem que são servos de Deus em Cristo, então estão prontos para saber que a vontade de Deus é final em suas vidas. Portanto, né, lutemos para conhecer mais e mais a vontade de Deus, por meio da leitura da sua palavra, né, para termos comunhão com os outros servos e para servir uns aos outros. Quando fazemos essas coisas, nós somos servos obedientes. Então, a gente viu aqui, né, Theos, Deus, Kyrios, Senhor, e a gente agora vai para o último nome, né, que é referido no Novo Testamento, que é Pater, Pai. Pater significa pai. A palavra grega pater, que significa pai, é um título distintivo, né, de Deus no Novo Testamento. Só o Novo Testamento revela esse aspecto de Deus. Bom, é verdade, né, que Deus é chamado de pai da nação israelita lá no Antigo Testamento. Mas, assim, a noção mesmo de paternidade divina, né, ela está explícita no Novo Testamento, né, por ensinamento direto do seu Filho Jesus Cristo. Então, a gente vê que o Pai, ele é explicitado, assim, ele é revelado, né, por Jesus no Novo Testamento, né? Apesar de que esse ensino, né, está sobre que Deus é Pai, o Pai de Israel, da nação de Israel, está presente lá no Antigo Testamento. Então, o comportamento de Deus como Pai no Antigo Testamento é lembrado no Salmo 103, né, no versículo 13, quando é dito assim: como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Então, a gente vê que Deus está se revelando, né, lá no Salmo como Pai. Porém, no Antigo Testamento, ele não é regularmente chamado de Pai dos seus filhos,
embora ele se comporte como tal, embora ele se comporte como pai da nação de Israel. E aí a gente vê que Jesus faz uso desse nome pai, né? Ele faz muito uso do nome pai. Jesus deixou bem claro, né, para os judeus qual era o seu relacionamento, né, com Deus. Que relacionamento existia entre ele e Deus? Ele não era simplesmente um homem como eles, né? Mas o relacionamento que ele tinha com Deus era de alguém que possuía a mesma essência. Deus era pai dele, como não era de nenhuma outra pessoa, porque era uma paternidade exclusiva, de natureza divina, né? Uma paternidade ímpar. Essa filiação de Cristo, né, com relação ao Pai, era algo muito mais profundo, pois quando ele se declarava filho de Deus, ele estava se equiparando a Deus. Então, Jesus foi muito enfático em dizer que Deus é meu Pai, coisa que nenhum judeu, né, naquela época, se aventuraria a dizer de si com relação a Deus. Jamais um judeu se faria igual a Deus. Portanto, Deus é Pai de Jesus Cristo, num sentido totalmente diferente da relação de Pai que Deus tem para conosco. E esse é se referindo a como Jesus usa o nome Pai, né? É uma relação de uma paternidade exclusiva, né? Ele está se equiparando a Deus. Ele tem a mesma essência, a natureza divina de Deus. E quando nós usamos o nome Pai, né? Que está muito descrito, né, no Novo Testamento. O nome Pai, né, em referência a Deus, é muito precioso para nós. É um nome extremamente carinhoso, né, que nos traz muito consolo. Jesus nos ensinou a chamar Deus de nosso Pai, né, na oração, Pai nosso que estás nos céus, né? Então, ele nos ensinou a chamar Deus de nosso Pai. No entanto, no nosso caso, Deus é nosso Pai num sentido bem diferente do que ele é para Jesus. Né? Para ele, é uma questão de essência, pois o Filho é da mesma natureza do Pai. O uso que Jesus Cristo fez desse nome é ímpar, né? Só pertence a ele. E é em virtude da nossa salvação que nós podemos chamar Deus de Pai. Porque Yeshua morreu por nós naquela cruz, nos perdoou os nossos pecados, nos libertou do império das trevas, né? Que ele nos reconciliou com Deus, né? Por causa da nossa salvação, que nós podemos chamar Deus de Pai, porque Deus nos adotou como seus filhos, né? Todavia, Jesus fez questão de dizer que Deus era meu Pai e vosso Pai. E é interessante que Paulo usa dois termos para pai. Um em grego, que é pater, e outro em aramaico, que é Abba, né? Ele nos ensina que entramos na condição de filhos pela obra de Cristo, como eu já falei, né? E que assegura a nós o recebimento do Espírito do Filho. Esse Espírito é o que nos faz clamar por esse Abba tão terno e bondoso. Isso está em Gálatas 4, 1, 7, né? Que fala sobre, exatamente, que é o Espírito de Cristo que nos faz clamar Abba. Então, como consequência dessa filiação, Deus nos faz seus herdeiros, tornando-nos participantes de todas as coisas que um pai, cheio de ternura, concede a seus filhos. E o que o nome pai nos ensina, né? Que devemos seguir o exemplo de relacionamento que havia entre o pai e o filho, um relacionamento de submissão, de harmonia e obediência. Esse é o padrão de relacionamento nos lares cristãos. Poder chamar Deus de Pai significa que ele restabeleceu o relacionamento rompido que havia entre nós e ele. Agora, por causa da obra de Cristo, somos tratados como se nunca tivéssemos pecado contra ele. Somos colocados na grande família dos remidos, na família de Deus. Portanto, quando chamamos Deus de Pai, indicamos que Deus foi benevolente para conosco e que os seus olhos estão voltados em bondade para com os seus filhos. Agora podemos orar a Ele e pedir-lhe tudo o que precisamos. Pai é o nome mais doce e que traz mais consolo para nós, os seus filhos. Ter Deus como Pai significa que estamos protegidos e guardados no seu amor.
e como reflexo de gratidão, né? Por termos sido adotados, né? Por ter nos tornado seus filhos. Todos nós deveríamos amar o nosso Pai Celestial. E a melhor maneira de fazer isso é imitar o Filho unigênito, tendo os mesmos sentimentos que ele teve para com seu Pai, sendo-lhe obediente em todas as coisas. Então, gente, esse é o nosso Deus, né? Esses são os nomes que se referem a Ele nas Escrituras. Nós vimos alguns nomes do Antigo Testamento e agora 3 nomes do Novo Testamento. E a gente precisa se lembrar e entender que os nomes do Novo Testamento não são como os do Antigo Testamento, né? O Novo Testamento está mais relacionado a títulos, a funções, né? E não exatamente ao seu caráter, aos seus atributos, né? E exatamente é Theos, Kyrios e Pater, né? Deus, Senhor e Pai. Alguém quer acrescentar alguma coisa? A palavra está aberta, né? Se tirar alguma dúvida, esta é a oportunidade.